Muito provavelmente um Bartimeu contemporâneo de meia idade dissesse: Senhor, eu já estou sem enxergar a vida inteira. Eu estou querendo pelo menos ter dinheiro bastante para eu apalpar tudo que eu quiser, para ir para onde eu quiser, para eu não me preocupar mais com um monte de coisa. Já estou me sentindo velho até para enxergar, mas não para gastar. O que é que um Bartimeu contemporâneo responderia? Entre uma necessidade essencial mesmo e uma necessidade que tenha status, poder, o que é que você entre, não necessariamente entre a cegueira e a riqueza de prosperidade material, como duas alternativas eventualmente postas diante de você, viesse a escolher, eu lhe pergunto, entre aquilo que seja solução mesmo de Deus, dando paz ao seu coração, o que você escolhe? Você quer paz para o seu coração ou quer ver tudo mudado conforme o cenário da sua idealização? O que você escolhe? Você quer uma consciência tranquila de que você não interveio se metendo na vida de ninguém, antes orou e esperou com paciência nele? Ou você, tendo a chance, preferiria manipular sem que ninguém soubesse, mas colocar tudo onde você acha que é mais adequado, pelo menos para o seu gosto? Se em relação, por exemplo, ao seu marido hoje, Jesus perguntasse a você: minha filha, o que você quer? Que ele continue em casa, do jeito que ele está, e que carrega e traz tanta dor e tristeza e lágrimas para você, mas ele fica? Ou você prefere o risco de só querer tê-lo com você se de fato ele amar você e se de fato o casamento de vocês for um acontecimento de amor? O que tu queres que eu te faça? Agora, vai depender dele querer ficar com você. Se ele quiser ficar com você, eu vou abençoar, iluminar a mente de vocês, mas ele tem que querer. Ou você não precisa correr esse risco. Ele fica do jeito que ele está, mas ele fica. O que você quer que eu faça a você? Ou é seu filho, sua filha, que, por exemplo, hoje em dia não deseja ir a cultos congregacionais com você na igreja, mas ela se reúne aí com um grupo de pessoas que leem a Bíblia e oram, só que ela não quer mais participar aí de onde você a ensinou a ir a vida inteira. Se você hoje tivesse essa chance, que lhe oferecesse a alternativa de dizer: olha, ela vai com você o resto da vida à igreja. Quando ela casar, o marido também vai, os netos também vai, do jeito que é, mas o coração dela só vai, a vida dela, a existência dela, o corpo dela, a presença dela estarão lá. Mas você não vai ter nenhuma garantia de que tem nenhuma graça de Deus em operação a ela, na vida dela. Agora, onde ela está, você talvez não a veja mais lá, mas você terá certeza de que ela está crescendo no Senhor. O que você quer que eu te faça? O que tu queres que eu te faça? Tu queres ficar curado dessa tua enfermidade física e prolongares a tua vida por mais 15 anos neste mundo? Ou, mesmo que eu não te dê nenhuma garantia de que tu vais ficar curado, tu queres aproveitar o grande fluxo de derramamento de sabedoria, de compreensão, de entendimento e de intimidade que eu ofereço a ti
através desse processo da vivência da dor que vai se entregando em amor, em confiança, em fé. E no final você vai dizer: antes eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. O que você prefere? Ficar livre disso agora e não ter nenhuma garantia de que vai crescer no meu entendimento, ou viver este processo e no final tomar posse disso que você nem sabia que podia ser amizade profunda comigo? O que tu queres que eu te faça? O que tu queres que eu te faça? Tu queres esse homem de qualquer jeito? Ou tu queres apenas que só chegue na sua vida aquele que for bendito em nome do Senhor, e enquanto ele não chegar, você não vai se desesperar? O que você quer? Você quer o imediato, ou você quer esperar com paciência, sem ver nada diante de você, mas com a garantia de que quando acontecer vai ser bom? O que tu queres que eu te faça? O que tu queres que eu te faça? É o que eu desejo que você responda hoje no seu coração. Sabe por quê? Nós todos o dizemos, afirmando os bons princípios sobre o amor de Deus, e de que Deus não nos dá o que não nos faça bem, porque o Pai Celeste sabe o que de fato necessitamos. Mas apesar disso, existe na Escritura, como existe no espírito da liberdade que o Evangelho ensina sobre a relação de Deus com o homem, consigo mesmo e com a vida e com o próximo, aquela cláusula trágica sobre oração que está no Salmo, quando afirma o Senhor dizendo: eles pediram, demandaram o que quiseram, e eu atendi ao desejo dos seus caprichos, mas aconteceu de definhar-lhes a alma. Tiveram o que queriam, mas isso definhou-lhes a alma. Como aconteceu com Israel tantas vezes. Bateram os pés, tiveram o que queriam, mas isso lhes definhou a alma. O que tu queres que eu te faça? Pelo que você ora? Quais são as fixações da sua vida? Não busque aquilo que pode acabar com você. E não pense que a oração santifica a insensatez, a tolice nem a maluquice. Mas pela nossa muita obsessão, pode ser que Deus deixe você ser livre até o fim. E lhe diga: concedi-lhe o que queria, mas aconteceu de definhar-lhe a alma. O que tu queres que eu te faça? Senhor Jesus, ajuda-nos hoje a ver o que desejamos, o que pedimos, o que queremos, aquilo pelo que gritamos contigo. Ajuda-nos a verificar se a nossa oração não é a nossa tara, se a nossa oração não é a nossa obsessão,
não é a nossa fixação, não é o nosso capricho, não é a nossa veneta, não é o nosso encasquetamento devocionalizado como prece, buscando esconder apenas o fato da nossa obstinação incurável. Salva-nos de que nos concedas o que insistentemente te pedimos, para que a nossa alma não define, obtendo nós aquilo que pedimos sem precisarmos, e que dizemos que é a razão da nossa vida, e que rogamos que nos deis, e que se nos for dado, provará apenas que nós definharemos em nosso ser. Também ajuda-nos a nos enxergar a que orações nos dedicamos e o que nós escolhemos. Às vezes escolhendo continuarmos cegos, mas com conforto, cegos, mas com dinheiro, cegos, mas com uma mulher bonita que a gente nem enxerga, cegos, mas com um homem que a gente nem percebe, cegos, mas vivendo uma existência de cego, sem enxergar nem o que tem, nem o que usufrui, porque o coração continua mendigo de paz, mendigo de amor, mendigo de segurança. Ó Jesus, ajuda-nos hoje a cairmos em nós mesmos e vermos que os nossos cultos são dirigidos numa espiritualidade mais parecida com aquela que se traria diante do altar de Caim, ou diante de Baal, ou diante de Astarote, mas não diante do Deus da graça que nos pergunta: o que tu queres que eu te faça? Esperando que o nosso coração ore dizendo o que é essencial, que eu torne a ver, que eu volte a enxergar, que eu volte a discernir, que eu volte a amar, que eu volte a perceber, que eu volte a crer, que eu volte a andar, que eu volte a ter esperança, que eu volte a ter fogo ardendo na minha alma, que eu volte a ter louvor, que eu volte a cantar, que eu volte a chorar, que eu volte a amar, que eu volte a viver, que eu volte a crer, que eu volte a ser pelo menos o que de melhor um dia eu já fui. E por favor, que tu me faças ser aquilo que eu nem sei ainda que posso ser, mas que entregue a ti tornar-me-ei. O que tu queres que eu te faça? Ah, Senhor, faze de mim um homem que carrega a luz no Espírito. Eu quero ver, eu quero ver, eu quero ver a tua vontade no Evangelho. Eu quero ver e praticar, eu quero ver e amar na tua luz. Eu quero enxergar a luz. Aleluia, aleluia. Tu és digno, ó Cordeiro, tu és digno. Aleluia. Oh, aleluia, tu és digno. Ó Jesus, abre o entendimento de todos. Assenta nos nossos corações hoje as escolhas da vida, que serão para o louvor da tua glória, para que em nós tu tenhas toda a honra, toda a glória, todo louvor. Derrama o teu Espírito sobre todos esses milhares que estão conosco, em volta deste planetinho, em todos os lugares gelados, frios, tropicais, cheio de gente ou vazios, com neve na janela, ou com bosque, ou com prédios cinzentos, andando em ruas agitadas ou dirigindo em carros silenciosos, onde quer que pessoas estejam nos vendo e ouvindo nas suas casas, enquanto cozinham, enquanto trabalham, enquanto atendem um telefone, sem perder o que está sendo ministrado, aonde quer que eles estejam,
aqueles que estão no hospital, aqueles que estão assistindo na cama, os deprimidos, os do quarto escuro e fechado. Invade a vida deles hoje e que eles escolham a boa parte, aquela que não nos é tirada, aquela que fica, aquela que permanece para sempre, aquela que nos enche da alegria da vida eterna. É o que eu te peço por todos e por cada um. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Agora, espraia-te e rasga o coração de cada um de nós. Está tudo diante de ti. Trabalha, ó Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém. Amém e amém.